Olá pessoal, vamos a mais uma dica da semana? Então hoje eu vou responder a pergunta de vários seguidores e vários pupilos que também têm essa dúvida frequente. Dá para misturar a tinta óleo com tinta de tecido, com tinta aquarela, os tipos diferentes de tinta, se tem como misturar? Então hoje eu vou fazer aqui com vocês uma demonstração do que pode e o que não pode acontecer da mistura de materiais, tá ok? Então vamos lá que eu vou mostrar. Então pessoal, aqui eu já deixei uma tela com esse fundo pronto. Este é em acrílico, tá? E essa é uma partezinha que eu fiz em óleo. Então vamos fazer a primeira prova de todas, se dá pra gente pintar tinta acrílica sobre tinta óleo, tá? Aqui pode ser que ele até pegue, mas com o tempo ele vai sair. Então a tinta óleo só recebe tinta óleo, tá bom? Uma coisa que vocês têm que deixar muito guardados, isso. E já a tinta acrílica pode receber o óleo, tá? Além de receber a tinta acrílica e outros tipos de materiais que tem na composição a água, ele pode receber todos. Inclusive o óleo. Já o óleo só pode receber óleo. Então, por exemplo, aqui eu vou pintar com tinta acrílica branca, até para vocês verem a diferença, tá? Vou pintar aqui. Olha como a tinta não pega, tá? Se botar tinta pura, até ela vai pegar, mas ela vai abrir, porque é como colocar água sobre o óleo. No meio do óleo, olha aqui, ó, botei bastante, ela já pegou um pouquinho mais, mas com o tempo ela vai sair, tá? Pode botar bem intenso aqui, ela vai ficar tão grosso de tinta que com o tempo ela vai sair quase que inteira. O que não acontece de tinta acrílica, sobre tinta acrílica, ela preenche perfeitamente e não vai dar esse problema. Eu vou aumentar aqui para vocês verem também bem mais perto a diferença da pintura acrílica sobre a tinta óleo, tá? Olha só. Ela abre. Se vocês colocarem muita tinta, vou pegar direto aqui do pote. Aí eu vou botar aqui. Aliás, eu vou colocar aqui. Ela vai fechar. Mas com o tempo, ela vai estar tão grossa de tinta que que ela vai sair. Porque é como se fosse colocar água sobre um pote de óleo, de azeite, assim, não mistura, tá? E agora a ideia dos outros materiais, que o pessoal também me pergunta, né? Porque acrílico no acrílico pega muito bem. Então me perguntam muito sobre a tinta de tecido, se pode misturar na tinta acrílica. Pode misturar porque ela é a base de água também. Eu não sei todos os materiais utilizados em cada tipo de pintura, mas aqui eu vou utilizar aqui, ó, tinta de tecido. Ela vai pegar muito bem. Só que ela não tem muita cobertura, tá? Ela é bem transparente. Então vamos fazer aqui uma folha de tecido. Vocês podem fazer, tá? Mas eu tô fazendo preto para aparecer mais, né? Mas ela não vai... vocês podem misturar, mas eu recomendo sempre fazer com uma tinta melhor, né? Com mais cobertura, para que ela não venha desbotar depois, tá? Então olha aqui, fiz uma folha escura com tinta de tecido. Ela adere muito bem na tinta acrílica. Outra pergunta que me fazem: posso usar o fluorescente de artesanato? Pode utilizar também. Ele também adere muito bem à tinta acrílica, tá? Embora tenha esse é o de artesanato e tem esse que é para tela. Então ele tem uma densidade diferente. Ele aparece bem mais, ele cobre mais. Esse para tela, tá? Estou fazendo pinceladas aleatórias assim só para vocês observarem, tá? E olha, até se mistura bem. Olha, vamos fazer, ó, a gente vai fazendo testes aqui.
Se mistura bem com a tinta de artesanato. Outra coisa que me pedem é sobre essas tintas dimensionais, que elas ficam em relevo. Pode utilizar também elas sobre a tinta acrílica, não tem problema nenhum, ela não vai sair, tá? Mas se bem que eu usaria somente como detalhes, não usaria como fundo ou tinta principal da tela, tá? Outra coisa que me perguntam também, tinta aquarela. Olha, aqui tem uma tinta aquarela. Essa aqui é da Winsor & Newton. Eu já tenho ela há muitos anos, né? Porque tinta aquarela não estraga. Que maravilha. Então eu vou utilizar também ela sobre a tinta acrílica. Olha aqui. Tu pode utilizar ela aguada ou com bastante pigmento. Ela vai aderir muito bem com a tinta acrílica, tá? Tudo isso já na tinta, sobre a tinta óleo não pega, tá? Não vai pegar. A tinta aquarela sobre a tinta óleo, ela nem dá pigmento. Vocês podem observar aqui no marrom, ela nem cobriu, tá? Já aqui na tinta acrílica, ela já deixa um pigmento bem mais forte do que a tinta acrílica deixa bem mais cor, ela pega bem mais, ela cobre mais do que na tinta óleo, tá? Então várias várias tintas diferentes, mas que tenha como uma base de água, vocês podem utilizar na tinta acrílica, tá? O óleo vocês podem utilizar depois como detalhes ou trabalhar sobre a tinta acrílica também. Tá? O que não pode é fazer ao contrário, usar a tinta acrílica à base de água sobre um fundo feito com tinta óleo. Vocês sempre tenham isso em mente. Acrílico sobre óleo não dá. Óleo sobre acrílico vocês podem pintar tranquilamente. Inclusive aqui, ó, aqui tá a tinta acrílica, já está seca inclusive, e agora eu vou pintar com tinta óleo por cima do acrílico. Ela vai pegar muito bem, porque a tinta acrílica é a base da tela, tá? Então a tinta acrílica aceita a maioria dos materiais, tá? Pode observar que ela preenche muito bem, tá? Com tinta a óleo sobre acrílico. Vale ressaltar, por N vezes eu posso falar, tinta acrílica como base aceita óleo. Tinta óleo como base só aceita tinta óleo, tá bom? Então não usem tinta acrílica sobre base de tinta óleo. Então pessoal, essa é mais uma dica da semana. Eu acho que tirei várias dúvidas dos meus pupilos e dos meus seguidores sobre os tipos de tinta e como elas conversam entre si. Complementando, tinta óleo como base não recebe acrílico e acrílico como base recebe tinta óleo, tá ok? Continue assistindo meus vídeos, dê uma passadinha no meu site www.elianepasquete.com, onde tem várias obras para vocês se inspirarem. Me sigam no Instagram, Eliane Maria Pasquete. Curta a minha fanpage no Facebook, que nesses dois canais tem várias informações sobre meus cursos online, sobre meus cursos presenciais, sobre obras dos meus pupilos, sobre as minhas obras, nos stories todos os dias tem. E se inscreva no meu canal no YouTube, que sempre tem dicas valiosíssimas para vocês colocarem nas suas obras de arte. Muito obrigado por tudo, continue assistindo meus vídeos e aguarde as próximas dicas. Até lá!